E a gente já começa o Cidade hoje falando de um afogamento aqui em Maceió. É que uma pessoa morreu hoje em Cruz das Almas e outras duas foram retiradas do mar em Jacarecica. O Ivan Lemos tem mais informações ao vivo dessas ocorrências tão graves, né? Uma delas que deixou uma pessoa morta hoje, em pleno dia de carnaval, né? A gente trazer uma notícia como essa na abertura do nosso jornal. Ivan, o que o bombeiro tem a falar desses casos? Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Uma notícia triste, né? O primeiro caso foi de uma jovem de 20 anos, uma mulher que estava mergulhando ali em Cruz das Almas. Ela acabou entrando numa corrente de retorno, não conseguiu sair. Os bombeiros foram lá e fizeram esse socorro, retiraram essa mulher do mar ainda com vida, fizeram ali manobras para tentar reanimar. Ela teve paradas cardiorrespiratórias, mas ela não resistiu e morreu. Isso foi em Cruz das Almas. Há poucos metros, já em Jacarecica, pai e filho entraram no mar. Esses tiveram sorte, os bombeiros estavam muito próximos e retiraram eles do mar com vida, um homem de 39 anos e o filho de 15 anos. Esses salvamentos, né, porque a mulher chegou a ser salva, foi socorrida, mas infelizmente não resistiu a essas paradas cardiorrespiratórias. Esses salvamentos aconteceram ali bem próximos de um posto novo do Corpo de Bombeiros, que começou a funcionar tem mais ou menos uma semana ali em Jacarecica. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram os casos de mais graves registrados nesse carnaval. Vou conversar agora com o capitão brasileiro, que é coordenador de operações do Corpo de Bombeiros. Capitão, boa noite. 3 casos, todos nessa tarde, um caso que infelizmente terminou com a morte dessa jovem. Isso. Infelizmente aconteceu esse óbito, né? E o bombeiro estava atuante na área lá perto e quando foi acionado conseguiu retirar a vítima ainda com vida, mas infelizmente ela teve algumas paradas cardiorrespiratórias. Os bombeiros iniciaram a RCP, conseguiu reanimar, a princípio, esta jovem, né, de 20 anos, e foi acionado o SAMU, suporte avançado, a USA 04, que entrou em ação, conseguiu, a princípio, estabilizar a vítima, mas infelizmente ela, como tinha provavelmente já, digamos assim, apagado um certo tempo na água, aí veio a entrar em óbito. Mas todo o suporte, graças a Deus tinha um posto ali em Jacarecica e os bombeiros conseguiram chegar em tempo de retirar a mesma com vida, mas infelizmente ela entrou em óbito. E aí, bem ali perto, já em Jacarecica, teve esse caso de pai e filho, que graças a Deus foram socorridos ali com vida e estão bem. Isso, foi quase simultaneamente, logo em seguida, né, a mesma guarnição. Ela foi acionada lá em Jacarecica e, graças a Deus, esse pai e filho foi retirado com vida. Um grau leve, né, de afogamento, a gente chama grau 2. Foi conduzido ao HGE, mas, graças a Deus, estão com vidas. E esse posto inaugurado ali há uma semana é uma área bem complicada, que as pessoas às vezes se arriscam muito e tem uma corrente de retorno, que o senhor estava me contando, que é uma área, parece tranquila, mas é uma área perigosa. Isso, tanto a praia de Jacarecica como a de Cruz das Almas, a gente chama praia de mar aberto, né? Onde existem várias correntes de retorno e justamente onde essa jovem veio a se afogar, existe uma corrente ali que a gente sempre que está fazendo patrulha, o Corpo de Bombeiros, a gente para a viatura, avisa os banhistas que não tomem banho naquele local, porque é uma área perigosa e aquela corrente ela fica quase o ano todo, né? Não é interessante tomar banho naquele local. Capitão, durante esse carnaval, os bombeiros fizeram um trabalho também bastante importante de conscientização, também em praias e rios do interior do estado. Como foi esse trabalho? Isso, o bombeiro, ele, no todo, ele atuou com 900 prevenções, né, subaquáticas, né, ou seja, essas 900 foi aviso preventivos, tirando os banhistas de locais perigosos, e no total mais 245 sinalizações com placas de aviso de locais que não se pode tomar banho, tanto em rios como em praias.
Porque carnaval geralmente é uma época em que as pessoas exageram na bebida alcoólica, exageram na falta mesmo de cuidado em determinados pontos, seja em praias de mar, seja em rio, né? Isso, a bebida não combina nem com volante nem com água, né? E geralmente quando se ingere bebida alcoólica a gente diminui os sentidos e começa a perder assim o medo, digamos assim, aí vem a ficar meio afoito, digamos assim, aí o bombeiro está lá para orientar essas pessoas para que não arrisque sua vida, né? Capitão, a gente ainda está no Carnaval, ainda está na Operação Carnaval. Qual o balanço parcial que o senhor tem aí dessas ocorrências esse ano? Como está em relação ao ano passado? Está dando para perceber que está mais tranquilo, não está? No balanço geral, a gente considera que foi menos ocorrência do que o ano passado, né? Foram 145 ocorrências, das quais as mais graves foram hoje, com esse óbito, mas no geral foi considerado pela corporação tranquilo. O bombeiro atuou de forma decisiva, evitando muitas ocorrências e acredito que cumprimos a nossa missão. Essas mais de 140 ocorrências aí, quais chamaram mais atenção, além dessa de afogamento? No geral, foi mais ocorrência de mar, né? Foi campeã. Nosso carnaval, a atração são as praias e foi onde o bombeiro mais atuou, foi na questão de guarda-vida nas praias. Em relação ao acidente, esse ano foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo, a gente não tivemos ocorrências assim graves, só mais assim colisões leves com escoriações. Capitão Brasileiro, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Capitão Brasileiro que está informando aqui que tivemos um carnaval até agora mais tranquilo do que no ano passado. Pouco mais de 140 ocorrências, preocupação maior foi nas praias, porque as praias ficam lotadas nessa época do ano. A gente sabe que o estado tem o destino, né? O estado de Alagoas é um dos destinos preferidos pelos turistas e a preocupação maior foi nas praias. E, infelizmente, essa ocorrência hoje, durante a tarde, que terminou com a morte de uma menina de 20 anos ali na praia de Cruz das Almas. Ela chegou a ser retirada do mar pelos bombeiros, foi reanimada, mas teve paradas cardiorrespiratórias e morreu, infelizmente. Mas também tivemos ali uma ocorrência em que pai e filho se afogaram, foram retirados com vida e estão bem.